Olá a todos. Diante de inúmeros fatos acontecidos, diante de muitas informações que estão sendo levadas a todos vocês em nossa cidade, em razão de que até o final da edição do jornal de ontem nós não tínhamos conhecimento de uma informação, hoje vamos retificar um fato transmitido no jornal de ontem, uma vez que, como havíamos recebido a informação do próprio advogado do suspeito dos fatos denunciados dentro da FEG, que ele havia solicitado ao seu cliente para que se afastassem, e ele mesmo confirma que ele tirou férias, porém, como nós mencionamos ontem, que até que se fosse confirmado em diário oficial, para nós aquelas palavras seriam verídicas. Hoje nós vamos retificar o jornal de ontem, pois, segundo a portaria número 38, a portaria número 38 de 2023, assinado pelo presidente do Conselho Administrativo da FEG, Leonardo Matiello, o funcionário foi afastado a contar de 6 de dezembro de 2023. Vocês vão ver aqui a postagem da portaria, não do próprio Diário Oficial, mas daquela que nos foi reportado, nos foi transmitido, a portaria mencionando esse afastamento. Então, para que todos tenham conhecimento sobre o jornal que nós divulgamos ontem, que as palavras do advogado, eu acredito que foram atualizadas pela administração pública. Ele foi afastado realmente do serviço público municipal a contar de 6 de dezembro de 2023. Fica aí agora a informação correta, publicada no Diário Oficial do município. Mencionando ainda sobre esses fatos, nós queremos fazer uma menção que, como os pais mesmo mencionaram, fazer uma menção e mencionar dos fatos, né? Fica até uma redundância, que alguns pais nos procuraram. E um caso chamou a atenção em especial. Foi que violência contra menor dentro de escolas não foi a primeira vez. Nós já tivemos casos passados. Mais precisamente, uma reportagem que nós fomos buscar do dia 18 de julho de 2015. Isso mesmo. Olha, um fato que aconteceu em 2015, que até agora nenhuma pessoa foi condenada, nenhum suspeito foi condenado, um fato de 2015. Nós vamos mostrar essa matéria para que vocês se atualizem de um fato acontecido em 2015 em uma unidade municipal de ensino infantil, acontecido aqui em Mogi Guaçu. Vejam só. Matéria dia 18 de julho de 2015. Zelador é suspeito de abusar de pelo menos 3 crianças dentro de escola no interior. Um zelador, de 56 anos, é suspeito de abusar de pelo menos 3 crianças dentro de uma escola na cidade de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. Homem está foragido. Uma mãe estranhou o comportamento do filho e relatou em entrevista à Rede Record. Não é mais meu filho de 4 anos. Ele é agressivo, ele me chuta, coisas que ele nunca fez na vida dele. Outra mãe indagava ao filho se o homem teria feito alguma coisa contra ele e, em uma conversa, o filho relatou o abuso. A mãe fez um boletim de ocorrência contra o zelador. Quando o suspeito soube da denúncia, pediu a outra mãe de uma aluna para que testemunhasse em favor dele. Neste momento, ela percebeu a atitude estranha da filha. Quando ele chegou na porta da minha casa, ela se desesperou. Ela gritou pro pai para ele fechar o portão e fez xixi no corpo da minha irmã.
as suspeitas contra o zelador se tornarem públicas na cidade. Uma das mães também percebeu o comportamento do filho e investigou. O menino afirmou que tinha um avô que trabalhava na escola. Ao perguntar para o filho sobre qual a função dele na escola, ela ficou sem reação. É o vó-mãe, que eu como P asterisco dele que nem um dinossauro. As mães estão em choque com tudo o que aconteceu. Pensar que tem pessoas horríveis dessa que tiram vantagem de criança é muito dolorido. A Polícia Civil já instaurou inquérito por estupro de vulnerável. Mais uma vez queremos deixar bem claro. Quando um fato acontece, algumas providências têm que ser bem imediatas. Por quê? Porque se elas não forem bem imediatas, fica difícil elucidar um crime e pior, os seus algozes com toda certeza vão utilizar dessas sumiços de provas, dessas omissão de prova, dessas provas que não foram coletadas e utilizar isso em benefício próprio. Como policial, eu falo o seguinte: a primeira atitude quando tem um crime é você isolar a área do crime. Você faz o isolamento completo da área do crime. Porque se nós não tivermos esse isolamento completo, muitas provas podem tomar destinos que não sejam os legais. Podem sumir provas. Provas podem ser alteradas. Neste caso, foram tomadas providências imediatas? O que nós estamos falando é o caso de 2015. Foram tomadas providências imediatas? Também não. Foram procrastinadas para se adotar provas. Consequentemente, provas deixam de existir. Hematomas deixam de existir. Feridas cicatrizam. Hematomas saem. Vamos imaginar que uma criança foi violentada. Será que depois de 2, 3 meses ela ainda está com a mesma lesão? É sabido que não. Com toda certeza, não. É o fato que aconteceu em 2015. As autoridades têm... Não, imagina, isso não acontece, isso não existe. Providências têm que ser tomadas imediatamente. Por isso que a autoridade tem que ter pulso firme. Tomar providências diretas no fato. Ficar inventando desculpas. O termo correto é esse. Ficar inventando desculpas, criando desculpas. Igual nós temos pessoas agora que ficam comentando, falando. Os doutores no assunto. Igual chegaram e falaram, esse repórter deveria conhecer mais. Professor, nós sabemos o que nós estamos falando. Nós militamos na área. Nós conhecemos a legislação. E eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, fatos novos para que algumas autoridades, antes de virar público, e algumas pessoas sem conhecimento nenhum, que vêm postar inverdades, para não dizer falácias do fato. Fica aí as observações. Aceitamos críticas com toda certeza. Saiba que estamos sempre de olho na cidade. Nós temos aqui o nosso canal de comunicação de vocês para conosco. E nós vamos dizer bem diretamente, olhando para todos vocês. Saibam que nós já tivemos outras informações que não foi somente esse jovem de 7 anos que teve esse fato dentro da escola.
Pais, denunciem. Denunciem. Se não for para nós, para a Delegacia de Defesa da Mulher. Procure as autoridades. Isso é muito importante. E se você tem conhecimento desses fatos, denuncie também. Ninguém será exposto. Nós precisamos mostrar que não podemos deixar impunes quem realmente praticou um ato de violência, principalmente contra criança, contra mulher, contra vulneráveis, pessoas que não podem se defender. Pense nisso. Segurar um jovem de 7 anos pelo pescoço, colocar fita na boca para não gritar, a criança gritando de dor, falando que doía. É revoltante. Pense nisso. E para vocês que estão pensando em serem júris doutores nisso, saiba que naquele áudio a fala do vereador não foi colocada interiormente, porque foi feito apenas um rios de chamada, rios, R-E-E-L-S, de chamada do jornal. Eu acredito que, por estar desavisado e fica comentando situações esdrúxulas, saibam que primeiro pergunte o porquê do fato, se não tem conhecimento. Obrigado a todos. Partindo agora para uma outra situação que nós queremos deixar, vou mostrar de novo nosso livro de consultas. Queremos transmitir a todos que na data de ontem, teve presente na Fundação Educacional Guaçuana muitas autoridades. Conselho Tutelar, Prefeitura, Administração Municipal, órgãos de imprensa. Órgãos de imprensa. Só não entendi por que não chamaram a MDTV. Por que a MDTV não foi chamada? Estranho, né? Será porque eles vão mostrar as câmeras de imagem que lhes convém? Vão mostrar igual fizeram aquela situação anunciada pela Polícia Civil? Nós assistimos o vídeo do pátio, não tinha nada. Uma pessoa que trabalha há anos dentro de uma Fundação Educacional Guaçuana não sabe onde estão as câmeras? A própria criança menciona que o fato aconteceu dentro de uma sala escura. Lá tem câmeras? Não. É igual a pessoa que foi aos comentários e falou: tem câmeras na FEG inteira. Tem nessa sala? Foi identificado essa sala? Não. Foi mencionado o local? Não. Foi feito reconstituição? Não. Foi instaurado inquérito? Não. Foi coletado provas? Não. Investigadores tomaram as providências? Não. Todas essas informações, a resposta é negativa. E agora nós vamos mencionar a primeira desculpa que nos foi dado. A Polícia Civil não fez nem inquérito, como que nós vamos adotar providências? Pois bem, senhores, vamos novamente na legislação, porque eu acredito que tem algumas pessoas que vão querer postar isso no jornal desse final de semana, e nós já vamos mostrar para os senhores que não procede esse fato. Então nós vamos mostrar a lei, antes que alguém fale ou tente convencê-los do contrário. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês
uma legislação, olhe bem, antes que eles mostrem o absurdo, estou falando da coletânea de leis, de uma lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990. É uma lei recente, eu acredito que não deu nem tempo do pessoal ler. Eu acredito que até mesmo quem está aí trabalhando como vereador não deva ter conhecimento dessa lei, porque é uma lei nova. É de 11 de dezembro de 1990. Aí nós vamos caminhando nessa legislação e encontramos o artigo 121 dessa lei. Vai aparecer para vocês aqui. Artigo 121. O servidor responde civil, penal, administrativo pelo exercício regular de suas atribuições. Isso está na lei, mas nós já sabemos que ele também responde pecuniária, ou seja, por dinheiro, se for militar, pela legislação militar, tudo isso de uma forma transparente. Está aqui, ó. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Não é uma ou outra. É uma e outra. É cumulativamente, concomitantemente, juntos. São esferas de atribuições que têm que ser apurados juntos. Teve o crime, inquérito policial, responsabilidade administrativa e responsabilidade civil. Agora falar que vão esperar o inquérito, poxa, é só olhar a lei, tem a lei, respeite a lei, cumpra a lei. Escuta o que eu estou só falando para vocês. Observe que vocês vão ver essa desculpa em algum órgão de imprensa. Estou falando, vocês vão acompanhar em algum órgão de imprensa. Polícia Civil não instaurou inquérito, por isso que nós não fizemos nada. Vereadores têm a responsabilidade administrativa? Apuraram? Não. Tomaram providências? Não. Procure descobrir o que é um ato omissivo. Qual que é a função de um vereador? Fiscalizar o executivo. É só olhar a função principal do vereador, fiscalizar o executivo. Está aqui, ó. O servidor responde civil, penal e administrativamente. Civil, penal e administrativamente. É cumulativamente, os estudantes de direito. Os doutos legisladores que falam que nós da TV deveríamos nos atualizar, está aqui, ó. Nós vamos atualizar antes de terem comentários. Então vamos lá. Responsabilidade civil. Decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário público ou a terceiros. Lesionar uma criança de 7 anos causa algum prejuízo? Será? Pergunto para vocês. Será que vai ter que pagar psicólogo, médico? Essa criança vai ficar traumatizada para o resto da vida? A família não está traumatizada? Não estão tendo que pagar advogados? Não tendo que pagar profissionais da área médica? Então vamos continuar. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Não está falando que o servidor está acusado ou foi condenado.
Está dizendo que lhes estão sendo imputados. Se está sendo imputados, tem que ser apurado. Essa é a função do inquérito. Vocês estão vendo? E agora a responsabilidade administrativa, que compete à administração municipal. Que compete à administração municipal. Vamos lá. A responsabilidade administrativa do servidor será afastado no caso de absolvição criminal. Será afastado em caso de absolvição criminal. O que significa que, se ele for inocentado por falta de provas, porque neste caso não foi coletado provas pelo ML, não foi instaurado inquérito quando deveria, a apuração administrativa não aconteceu, não foi tirado fotos. Vocês estão vendo que está um tanto de não. Então vamos lá. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal. Absolvição criminal. Que negue a existência do fato ou sua autoria. A ação penal tem que negar que ele foi absolvido. Negar que ele cometeu o crime. Não por falta de provas. E assim vai. Dá para se consultar e falar muitos fatos. Coronel, mas se ele foi punido em um, ele pode ser punido no outro? Sim, pode. Nós não dissemos, são cumulativamente, são independentes, são apurações de esferas independentes. Só que agora eu pergunto para vocês. Uma administração que tomou conhecimento do fato, uma administração que tomou conhecimento do fato, que não tomou providências, vai fazer uma sindicância. Vocês acreditam que ela vai falar, nós erramos? Vocês acham que a própria FEG vai, na sindicância, assinar que eles omitiram todo esse tempo? O fato foi denunciado em setembro. Afastaram o servidor dia 6 de dezembro. Outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Que prova que perdurou por todo esse tempo? Todas as gravações da escola foram mantidas intactas. Todas as câmeras vão aparecer no processo? Ou vai ficar igual aquele outro processo lá de trás, que não teve nem degravação? Que não teve nem degravação das provas. E depois fala, fui inocentado. Não, não foi inocentado. Simplesmente não foi condenado por falta de provas. É diferente. Vamos aguardar para verificar como que vai ficar agora. Está aqui os fatos. Vocês estão vendo os fatos. Vou perguntar para os senhores. Nós vamos postar aqui mais uma vez a carta desse jovem. Simples. A carta desse jovem está aqui, ó. Ele tem 7 anos de idade. Ele tem 7 anos de idade. Sua letra deve estar expressando o trauma pelo qual passou. Eu faço uma pergunta aos senhores. Vocês acreditam que esse jovem mentiu? Vocês acreditam que esse jovem
fantasiou, como já estão falando que ele fantasiou, ele deve ter uma memória muito criativa, né? Nossa, ele deve ter assistido filme de terror desde quando estava na barriga da mãe dele, né? Uma família temente a Deus. E agora estão imputando a culpa à criança. Todas as vezes que você for ler uma desculpa de alguém que está defendendo, porque estão tentando reverter, colocando a culpa na mãe, estão tentando, mas não vão conseguir, na mãe, no pai, na criança, que nós mostramos o fato de uma forma errada. É igual quando o advogado nos procurou e falou que nós prejudicamos a vida do seu cliente. Primeiro, não citamos o nome dele. Não mostramos sua imagem. Só falamos o inspetor de alunos. E ele veio e criou uma imagem para nós. Sabe quantos inspetores tem na FEG? Eu falei 9. Quantos são? Aí ele começou a fazer perguntas. Falei, poxa, eu não fiz o inquérito policial. Eu não estou com o inquérito policial na mão. Mas chegou no meu cliente. Eu falei, não sei, nem sei quem é seu cliente. Mas a foto dele está estampada nas redes sociais. Perguntei, foi nós que colocamos? Foi nós que falamos o nome do seu cliente? Não. Nós cuidamos e protegemos a criança. Só isso. Os demais fatos foram levados pela população, que por sinal está revoltada, que por sinal gostaria de saber o que os vereadores vão fazer, que providências que a Câmara vai adotar. Porque esse caso está mais do que provado que o Macei está mais do que... eu esqueci, né? Não pode. Ano que vem tem eleição, né? Apurar responsabilidades nesse momento não pega bem. Igual eu respondi me foi questionado, você não sabe o que você está falando. Deixo para você tirar as suas conclusões. O que eu estou falando. Vocês tirem suas conclusões. Só que nós, na imprensa, não podemos colocar um áudio que uma pessoa fala que vai uma pessoa. Se fosse com meu filho, como é que o filho dos outros não apura, nem sabe, nem apura o que está acontecendo? Se fosse com meu filho, como é com o filho dos outros, nem precisa apurar. Porque é pessoa humilde mesmo. É uma criança de 7 anos. É da periferia. Não precisa apurar. Lembra como nós falamos ontem? A banalização da pessoa humana. Banalização da pessoa humana. Pense nisso, senhores. Mostramos para vocês que não precisa do inquérito ser instaurado para se adotar outras providências. Tanto que agora a administração decidiu por afastá-lo. Atitude que já tinha que ser tomado lá atrás. Atitude que tinha que ser tomado lá atrás, em setembro. Estão fazendo somente agora. E quer que nós vamos dizer, ainda bem que tomaram. Não, erraram de novo. Mais uma vez. O que eu falo é revoltante. Revoltante. Gostaria de vir a falar para os senhores notícias maravilhosas para os senhores.
Gostaríamos de falar aqui para os senhores que 100% do esgoto de Mogi Guaçu está sendo tratado. Que não existe mais esgoto clandestino em Mogi Guaçu. Que a água está sendo devolvida tão limpa quanto está sendo recebida, retirada do rio. Gostaria de falar para vocês que o IDEB da educação de Mogi Guaçu, se não está no topo, pelo menos está entre os melhores. Eu gostaria de falar para os senhores que todas as nossas crianças teriam recebido o uniforme nesses últimos 3 anos. E não apenas no último ano, as crianças jovens, porque nós noticiamos que esses uniformes estavam entregues nas escolas. Que agora eles vão entregar os uniformes o ano que vem. Nós gostaríamos de estar falando para os senhores curtirem as festas natalinas. Mas quando nós falamos que aquelas iluminações públicas, aqueles eventos custaram 500 mil reais do seu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro público, e vem falar que nós estamos fazendo festa para a população, gostaria de falar para todos os senhores que a nossa saúde está muito bem, que a população está sendo bem atendida, não por culpa dos funcionários, que as cirurgias eletivas estão sendo realizadas, que os nossos hospitais de referência não estão em situação calamitosa como está a Santa Casa de Mogi Guaçu. Senhores, nós gostaríamos de estar passando muitas informações muito boas. Mas fica aqui para os senhores. Estamos de olho, estamos olhando para você. E agora, vamos ficar com a previsão do tempo. O que vai acontecer nesse final de semana e na próxima semana? Tem temporal avançando pelo sudeste do Brasil e ele não vai vir sozinho, não. Na sexta-feira pode chegar com rajadas de vento de mais de 40 km por hora, em parte de São Paulo e também no sul de Minas Gerais. De qualquer maneira, a umidade é muito bem-vinda. Na metade norte de Minas ainda não chove, o solo ainda continua muito seco, mas a gente observa que até o dia 13 de dezembro, perto do fim da primeira quinzena deste mês, a gente já tem volumes mais elevados de chuva, uma umidade mais abundante para a safra 23-24. Em alguns pontos de Minas Gerais, até com mais de 90 milímetros acumulados. Agenda cultural. Eventos que vamos ter neste final de semana. Vejam só. Fala galera da MDTV, queria estender o nosso convite aqui para domingo, a grande semifinal, aqui no Campo do Furno, a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, nas plataformas Amadorzão do Guaçu, Memórias do Esporte e, é claro, na MDTV. Semifinal do Quarentão de Mogi Guaçu, um grande jogo entre Paulista e Bandeirantes, não pode perder. Aguardamos a presença de vocês e em todas as nossas plataformas. Um abraço aqui do Marcelinho Paredão, estaremos juntos lá com William Cassiano, Luiz Silva, Ivan Rezende e eu, é claro, Marcelinho Paredão e toda a equipe da MDTV. Um abraço a todos, aguardo vocês lá, domingo, hein? Meus pés deslizam na água, adoro o seu vai e vem. A água faz só o que quer, ha! Não liga pra mais ninguém. A vila me acha louca, diz que eu sonho até demais. Mas quem sabe ser feliz não volta atrás. Teimose. Obrigado a todos. Sabemos que as informações foram pesadas hoje. Fiquem com Deus e até a próxima semana.